Boa noite, hoje é 22 de abril, damos prosseguimento ao curso de OJ. Hoje temos pouco item aqui na lousa, OJs 22 e 23, mas uma aula relativamente chata, porque envolve um conceito que nunca tem fim, que é de categoria. Categoria, no 511, todas as categorias estão presentes, com seus parágrafos. Categoria profissional, categoria econômica e a categoria diferenciada. E nós vamos aprender pelas OJs a criatividade inesgotável que existe nesse assunto. Passados 70 anos, ainda se discute sobre o conteúdo de categoria e ainda há tentativas de burla. A palavra seria essa mesmo, tentativas de burla. Porque, uma vez fixada a categoria, ali se fixa o sindicato por ser sindicato único no Brasil. O dia que acabar a unicidade forçada, acaba toda a polêmica. Cada um se organiza como quiser, na vertical, na horizontal ou na diagonal. Mas, enquanto isso não acontece, é sinal de inteligência, podendo ser inteligência para o bem ou para o mal, você lançar toda a sua energia sobre categoria, porque uma vez delineada a categoria, só uma entidade poderá representá-la. Daí o desespero que existe em torno do conceito de categoria, não é por um assunto acadêmico, né? A categoria é o suporte para o sindicato. Eu sempre acabo citando Pedro Paulo Teixeira Manos por ele ser muito bem-humorado. Nas palestras ele faz muita piada sobre esses assuntos. Eu já ouvi certa vez comentando a respeito de imaginar a categoria como uma forma espiritual, incorpórea, porque nós não conseguimos delimitar, é incorpórea. E o sindicato como a corporificação desse agrupamento. Porque categoria você não vai conseguir enquadrar fisicamente, numericamente, matematicamente. Ela é um agrupamento, inclusive um agrupamento que pode se mover, né? Ele pode andar para mais, para menos, fracionar. E onde houver esse grupo amorfo, esse grupo intangível, ali haverá a possibilidade de se instalar um sindicato. Atualmente não é a possibilidade, ali estará um sindicato, mas nos dizer da CLT, ali estará a possibilidade de se instalar o sindicato. Se não estiver instalado o sindicato, uma federação ou uma confederação certamente abarcará aquela categoria, porque a confederação é de sobreposição nacional. Então, sem ninguém, sem pai nem mãe, não vai ficar. Mas ela pode ser momentaneamente inorganizada, a expressão mais usada na CLT. Momentaneamente, a categoria pode estar inorganizada sob a forma de um sindicato. Então, pode haver categoria sem sindicato. Não há problema. Agora, sindicato sem categoria não deveria poder, mas eu desconfio que haja, né? Tem uns sindicatos... Assim, essa é brincadeira, mas juridicamente não pode haver sindicato sem ter uma categoria. Uma categoria por trás, uma categoria que é a razão de ser dele, a bandeira que ele deve carregar. Categoria sem sindicato não deve surpreender. Pode acontecer porque pode ser que ainda esteja embrionária, pode ser que ainda seja uma profissão nova, uma atividade econômica nova, ou simplesmente porque ainda não havia chegado àquela região do Brasil, ou àquela região geoeconômica. Isso não seria surpreendente. Sempre que se usar a palavra categoria profissional, é de profissão, então tem a ver com o trabalhador. Você pode não concordar, o vernáculo, se abrir o dicionário, pode não ser isso, mas na linguagem da CLT, assim funciona. Se usar a palavra profissão, profissional, qualquer outra expressão análoga, quer dizer necessariamente o trabalhador. Se usar a expressão econômica, quer dizer necessariamente o empregador, no sentido do empreendedor. Econômica pela produção dos bens econômicos. Essas expressões elas são bem falhas e poderíamos fazer diversos comentários. Por exemplo, pode ter uma entidade sindical que não tem atividade econômica mesmo, não tem sindicato da cultura. Eu estou olhando para você porque eu acho que até o sindicato com que você lida, Senalba, o sindicato das casas de caridade,
O Senal não tem atividade econômica, né? Mas a gente tem que se resignar imaginando que é econômica ou sucedâneo da atividade econômica se for numa casa de caridade. Oi? Que é um sindicato representativo de casa de caridade. O patronal, vocês entenderam que eu estou falando patronal. Porque sempre haverá a profissão lá do outro lado, né? E aí, aproveitando, vamos pular para o fim da aula direto. E sindicato de dona de casa? Não vai dar certo esse conceito. Não se sustenta na lei brasileira. Porque não só não tem atividade econômica, como também não tem atividade, não tem produção de bens, circulação. Por força das circunstâncias de uma emenda mal feita, emenda constitucional mal feita, que lança o problema e não resolve, as pessoas de boa fé querem acreditar que vai existir possibilidade de uma congregação de esforços, né, de interesses entre pessoas que não têm nenhuma atividade econômica, nem atividade congênere, nem atividade. No caso da casa de caridade, ainda pode falar que ela persegue um fim comum. O Senalba, quando fala, é atividade cultural, né? Que são o sistema S, né? Isso, está certo. A gente fala, eu uso essa expressão Senalba. Durante muitos anos, antes da emenda 72, os livros mais antigos sustentavam a impossibilidade, a inviabilidade jurídica de sindicato patronal doméstico, porque não existe o mesmo conceito do 511 que a gente vai ver. Como agremiação para juntar esforços, isso não tem nada a ver com a aula. A aula é de sindicato, no sentido estrito da expressão. Porque você pode ter associação de moradores de bairro, pode ter associação filosófica, associação cultural. Então, a Associação das Donas de Casa do Bairro da Lapa, podem fazer amanhã. Agora, o objetivo aqui é, quando chega em entidade sindical, atrai uma série de direitos e deveres. É uma expressão exclusiva das entidades combativas das relações de trabalho. Atrai a contribuição obrigatória, atrai a necessidade de prestar assistência jurídica, uma lista imensa do artigo 514 e outros artigos lá na frente. Então, quando falo assim, alguém deve estar pensando, mas as donas de casa não podem se unir, os lares não podem se unir? Claro que podem, e se unem. Os condomínios não regulares, os interesses dos bairros das cidades. Mas a sindicalização é problema. Sempre que vocês tiverem que dissertar sobre o doméstico, que é uma zona separada, não é urbano nem rural, não tem atividade econômica nem atividade não econômica, lembrem-se da questão do Estado, da administração pública. Pode ter o sindicato dos servidores públicos, mas não existe sindicato de prefeituras. E não vai existir à luz da nossa legislação. Até mesmo a sindicalização dos domésticos e a sindicalização dos servidores era polêmica décadas passadas. Mas como a Constituição generalizou e a sindicalização pode ser feita pelo interesse da profissão, a minha profissão é doméstico, ponto. Então não perguntou para quem eu trabalho. Admite-se que possa haver a sindicalização do lado do empregado. Mas não necessariamente, na lei brasileira, todo sindicato de empregado vai corresponder a um sindicato de empregador. Isso é aflitivo, assim, é chocante. Mas a forma como a lei foi construída, e eu vou procurar chamar a atenção para algumas palavras. A gente vai ler basicamente o 511 hoje. Podemos ler o artigo 8º da Constituição, mas como todos estão cansados de saber, o 8º tem as premissas gerais. Ele não vai resolver essas questões. Vocês já tinham parado para pensar em sindicato de prefeitos? De prefeitos não, né? Também era o que faltava, né? De prefeitura seria melhor. Sindicato de Estados-membros unidos em torno dos seus servidores públicos estaduais. E como que seria o sindicato da União? Nem teria, né? Por onde começar. Mas existe o servidor público organizado em sindicato. Sabe onde vai parar isso? Vai ficar, o próprio sindicato dos empregados vai ficar desfalcado, porque eles vão poder ter algumas prerrogativas, poderão ter a prerrogativa exercer o direito de greve de modo combativo, poderão ter contribuição sindical obrigatória, alguns dirigentes sindicais serão detentores de estabilidade, mas e o acordo coletivo? Quem vai assinar? Estava faltando chegar lá, porque até então, colônia de férias, fazer a reunião, o estatuto, fazer a eleição, mas está faltando chegar num dos momentos mais importantes do sindicalismo, que é a negociação. Há uma explicação para isso. Assim,
há uma chance de se entender isso da seguinte forma: eles não estão privados da negociação, eles estão privados do instrumento chamado acordo coletivo e convenção coletiva. Lembram de uma aula que eu citei, o Otávio Bueno Magano, que ele fala que negociação é um conjunto muito maior, que inclui as tratativas, inclui as primeiras trocas de informações, até chegar ao acordo coletivo vai 1 ano, podendo nunca chegar. Nem por isso deixar de prestar bons serviços, a manutenção da comunicação. Que expressão que a OIT usa? Se puxarem a memória, vocês vão lembrar que a OIT propugna no trabalho decente que haja trabalho suficiente, previdência social e, lá no fim, que fala na parte da negociação coletiva? Eles não vão falar é direito fundamental do ser humano um acordo coletivo. Não é o acordo, o instrumento, o papel. Ninguém lembrou a expressão? Elegante, bonita. Diálogo social. Um dos pilares do conceito de trabalho decente e dos direitos nucleares lá do trabalhador é diálogo social. O diálogo pode ser feito mantendo os canais abertos de comunicação. Então, os países que vivenciam situação parecida com a nossa resolvem isso envolvendo o legislativo. E, aliás, acho que os servidores públicos já perceberam. Alguns alguns grupos organizados já perceberam, tem que envolver o legislativo. Agora vem aí, tem ameaça de greve de novo no TRT. Eu brinquei com uns líderes grevistas. Mas vocês estão atirando no alvo errado, porque a presidência do TRT, poderia até pensar se fosse para bebedouro, para a piada que eu faço, assim, o início, mas eles não estão mais no patamar de pedir água potável. Vários trabalhadores ainda estão na necessidade de pedir água potável. Reajuste em São Paulo você não vai conseguir nunca. Não tem chance nenhuma de obter reajuste, nem no pleno, nem no órgão especial. E necessariamente passa pelo legislativo. Você pode encontrar isso em greves em municípios, que tem que envolver a Câmara. Não adianta, e mesmo que o prefeito prometa, acabou a greve porque o prefeito fez as melhores promessas do mundo, não está nem ao alcance dele. Na verdade, ele tem um papel preponderante porque tem a iniciativa para reajuste, tem uma pegadinha lá na Constituição, né? Que é lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, a majoração da folha de pagamento. Mas o legislativo precisa ser envolvido. Aquelas greves cruéis e terríveis que nós vivenciamos dos professores da rede estadual, se não envolve a Assembleia Legislativa do Estado, não adianta, fica andando em círculos. Então, eu dei essa explicação, abri parênteses para dizer o seguinte: o fato de ter um sindicalismo sem ter acesso ao acordo coletivo desagrada, é desapontador, mas não pode ser o fim de linha. Tem que ter outras formas de coerção, outras formas de pressão, ainda que seja buscar um processo legislativo. Isso que eu falei agora não é subversivo, é uma frase consensual. É que nós estamos muito atrasados nesse quesito. É uma frase conhecida. Quando eu falei o OIT, era para lembrar de um patamar aceito, que o sindicalismo pode envolver lei, de forçar o processo legislativo, porque é para coerção. Por isso que os países admitem negociação coletiva com o servidor público, e que o Brasil acha que é escandaloso porque afrontaria o orçamento. Não, segue o rito do orçamento. O orçamento precisa ser feito com antecedência, precisa ter aprovação pela Casa Legislativa. Então, a parte trabalhista também estará lá e também haverá pressão. Não é incompatível negociação coletiva com o serviço público estatutário, mas assim é considerado na lei brasileira. Isso pode, e mesmo um dissídio coletivo de natureza econômica que envolva só cláusula social. Tem a OJ5 da SDC, que nós citamos na sala, e que foi reformada pelo TST porque o Brasil ratificou uma convenção 151, que é uma convenção que propugna servidor público com negociação coletiva, que ele não fique engessado. Porque se a lei engessar, a vida vai falar, o fato social vai acontecer de qualquer jeito. Não adianta o legislador dizer, não, militares não têm diálogo social, mas a vida vai cuidar de prover. Pode não ser assim, não vai peticionar na Rua da Consolação, mas a vida vai prover, porque não há possibilidade de não ter.
Eu citei logo um exemplo bem interessante do militar, porque ele não tem nem ao menos a sindicalização, nem a greve. Mas a vida fará com que alguma indignação será manifestada. Quando a situação aperta, não tem muito como falar que, mas a lei não prevê essa hipótese. Então, alguma situação, alguma solução haverá. Voltando para o doméstico, então eu fiz algumas afirmações de relação aí, né? Todo sindicato necessariamente tem uma categoria por trás, mas nem toda categoria está organizada em sindicato ainda, ou não está organizada em sindicato de maneira geral. Nem todo sindicato de empregado terá como correspondência um sindicato de empregador, apesar de que na nossa consciência deveria ter paralelismo, perfeito. Mas para jogar lenha na fogueira, para incendiar assim um debate, para fazer uma segunda fase bem rica, lembrar de doméstico e administração pública, que são exemplos candentes de não paralelismo. Os trabalhadores conseguem se organizar e os empregadores não. Ou porque lhes falta atividade econômica, ou porque lhes falta alguma atividade qualquer. Diálogo social, vocês entenderam, é um conceito bem amplo do tamanho dessa sala, que inclui todas as possibilidades de manter canais de comunicação abertos. Nem que seja pelo processo legislativo, nem que seja só pelo poder da palavra. Dentro do diálogo social, lá na frente, o cume da montanha é o instrumento normativo chamado acordo coletivo e convenção coletiva. Talvez seja um sonho de consumo de muito dirigente sindical, um grande sonho, porque ele pode levantar aquele acordo, colocar no mural, reeleger-se porque conseguiu um acordo poderoso. Mas se a gente pensar bem, o papel não é o mais importante. É que o papel, normalmente numa tradição burocrática como a nossa, uma tradição romano-germânica, está escrito, não pode mais mexer, tem vigência, né? Mas para muitos casos e para muitas pessoas, os bastidores dessa negociação terão sido mais importantes, terão fixado novos parâmetros, novos patamares de respeito, de trocas de informações, manutenção dos canais abertos, interlocutores qualificados que vão para as reuniões. Eles não mandam mais interlocutores de terceiro escalão, porque já sabem que já está amadurecido, então já manda interlocutores de segundo ou de primeiro escalão. Isso tudo é importante. Vocês acham que as negociações são decididas na última hora, na frente do juiz lá do TRT? São horas e horas incansáveis atrás vamos chamar do momento de se ultimarem os trabalhos, né? Eles mantêm canal permanente, as categorias organizadas, os sindicatos mais organizados. Último comentário antes de começar a aula, ainda sobre essa bomba. Nós ficamos com alguns conceitos imperfeitos, incompletos. Ter um sindicato de um lado e não ter o do outro, então uma crise existencial. Com quem que eu vou negociar lá do outro lado? Ou ter o sindicato, mas ele não pode assinar o instrumento normativo porque não vai ter do outro lado. E o sindicato não tem contra quem suscitar um dissídio coletivo. Olha que tristeza. Ele gostaria de suscitar um dissídio coletivo, mas não tem o adversário, não sabe para que lado atirar. E categoria também, o conceito ficou imperfeito, porque tem categoria e não tem sindicato. Mas tem uma última reflexão, só para vocês também se lembrarem. Houve uma onda no Brasil, especialmente nos anos 90, vocês vão se lembrar e vão concordar. Quando Fernando Henrique proferiu várias medidas provisórias para administrar a crise russa e a crise mexicana, foi a época, 1 ou 2 anos, que nós ganhamos praticamente tudo o que temos hoje. O banco de horas, a redução da jornada integral para trabalho a tempo parcial, 58-A, 130-A, o banco de horas eu já falei, a suspensão temporária para requalificação, 476-A, tudo veio no mesmo pacote. E qual era o ponto em comum? Escondido em todas as medidas provisórias, exigência do sindicato. Vocês podem fazer o levantamento desses artigos que eu falei, todos têm a negociação. O 476-A, suspensão temporária para requalificação por 5 meses, salário o seguro-desemprego, vai fazer um curso, com acordo coletivo. E mais a aquiescência do empregado.
A redução da jornada integral para trabalho a tempo parcial, com negociação coletiva. O banco de horas não está explícito a negociação coletiva, mas imediatamente assim se considerou na jurisprudência. Acordo de compensação de uma semana, individual. Banco de horas anual, por convenção coletiva. E vários outros exemplos da época. Eu falei 58-A, 59, parágrafo 2º, que é o banco. O 130-A é só a tabela de férias para o parcial. Na verdade, ele é o mesmo exemplo. O 476-A. Tem mais, era uma lista... Ah, lembrei, tinha aquela lei 9601, que era uma lei que perdeu-se no tempo, que permitia que a empresa pagasse 2% de fundo de garantia para o empregado, se ela se comprometesse a não mandar embora o empregado anterior. Era um contrato a tempo determinado. 9601 de 98. Tudo é 98. Com a concordância do sindicato. Ela podia pegar a base de empregados efetivos, fazer um cálculo e contratar um grupo de trabalhadores por prazo determinado com direitos menores. Bom, eu estou chamando a atenção que o legislador, no momento de crise, exigiu a presença do sindicato. O Amaury Mascaro Nascimento resume essa situação da seguinte forma: chamamento do sindicato para administrar a crise econômica, para ajudar a administrar a crise econômica. Ele fala que é um dos fenômenos contemporâneos. Se a crise é aguda, ao invés de afastar o sindicato, é chamar o sindicato. Mas se você for ver bem, é quase um blefe, porque você chama o sindicato e transfere para ele a responsabilidade. Por exemplo, eu preciso de banco de horas na empresa. Ah, nós não concordamos com o banco de horas nesse sindicato. Então está bem, 1.500 dispensas. Ou é o banco ou a fábrica, a filial de São José vai fechar. O sindicato fica refém da situação. E as bases sindicais sabem disso, podem se voltar contra a diretoria do sindicato se ela foi contra, ou podem pressionar para ser a favor. Ou então, eu preciso contratar alguns temporários. Não, mas nós somos contra. Essa 9601, pelo que eu vi, a maioria da sala não se lembrava. É citado como um exemplo muito interessante de contrato de trabalho por prazo determinado em época de crise, porque um dos objetivos era pagar benefícios menores para essas pessoas. O 476-A, vocês nunca ouviram falar dele na praça. Vocês não conhecem uma empresa aqui. Vocês lembram o que é o 476-A? A suspensão temporária para requalificação mediante curso. Por quê? A CUT, a Força Sindical e outras centrais foram contra e orientaram os seus sindicatos a não assinar o acordo coletivo obrigatório para suspensão temporária. Então, não houve suspensão temporária para requalificação na prática. Ela ficou no plano da lei. Aí a empresa pode falar assim, então eu vou mandar embora, porque a opção era congelar o contrato por 5 meses. É o único caso que teria seguro-desemprego dentro do contrato de trabalho, que era uma tentativa dos cofres públicos ajudarem aquela situação enquanto a empresa desova o estoque ou espera reaquecer o mercado, depois voltava. Mas tinha que ter a assinatura do sindicato. O sindicato se opôs, não foi adiante. Então, a Amaury Mascaro chamou de administração da crise econômica com a participação do sindicato. Mas não apenas no sentido de cortesia, de camaradagem, de chamar o sindicato para trocar uma ideia sobre quais são os próximos passos, e sim de envolvê-lo e atribuir-lhe responsabilidade pelo destino daqueles contratos de trabalho. Bom, essa explicação longa, fora da aula, é toda ela para chegar à seguinte pergunta: e quem não tem acesso à negociação coletiva? Ou, eu falei uma frase errada, né? A negociação todas temos, mas quem não tem acesso ao acordo coletivo, como que vai viabilizar esses artigos que eu mencionei? Não vai viabilizar. Então, para doméstico, não tem chance de ter suspensão temporária para requalificação. Não adianta achar engraçado o exemplo, porque sempre vai ter uma pergunta que pudesse ser feita assim. Uma família tem 12 empregados, passa por crise financeira e gostaria de suspender o contrato de trabalho durante a enfermidade ou durante não sei o quê. Não tem acesso, porque para isso o 476-A exige acordo coletivo e convenção coletiva.
Ou então, a prefeitura pode suspender temporariamente os empregados enquanto ela vivencia uma crise de arrecadação? Não, porque não tem acesso ao instrumento normativo. Isso já foi perguntado e reperguntado, e se questionou, será que o legislador sabia o que ele estava fazendo quando ele exigiu que essas inovações legislativas fossem feitas exclusivamente com a chancela sindical? Sabia. Ele sabia o que estava fazendo. É que ele propositalmente deixou alguns grupos à margem dessas novidades. Trocaram o trabalhador integral por trabalho a tempo parcial, o veterano, para passar para trabalho a tempo parcial. Tem que ter acordo coletivo, e a prefeitura não vai poder fazer. A prefeitura pode fazer por lei, pode fazer por novos contratos, mas não pela via da CLT. Então, todas as vezes que vocês ouvirem ou lerem, vírgula, mediante acordo coletivo, mediante convenção coletiva, lembrem-se da aula de hoje, em que, no prólogo, na abertura, eu lembrei que algumas categorias não têm acesso à sindicalização. Então, eles não vão ter acesso ao benefício qualquer que foi contemplado, que foi criado pelo legislador com negociação coletiva obrigatória, com acordo coletivo ou convenção coletiva obrigatórios. Vamos lembrar da Constituição? Agora agora tem exemplo bom para acordar os 10% que estão dormindo. Artigo 7º. Quantas vezes o artigo 7º fala mediante negociação, mediante convenção ou acordo? Vamos contar? Isso vale ponto precioso. Redução salarial. Esse é um exemplo interessante, hein? Redução salarial. Eu já pulei logo para o inciso 6º. Acho que não tem nenhum outro inciso antes que fala de acordo ou convenção, né? Relação de emprego protegida, fundo de garantia, seguro-desemprego, salário mínimo e o piso salarial. Inciso 6º. Irredutibilidade salarial, vírgula, salvo convenção ou acordo. Aliás, eu vou até pôr na lousa que vocês vão ganhar grátis aqui uns pontinhos na primeira fase. Então, dá para reduzir o salário do doméstico? Não dá, né? Pela lei brasileira não dá. Em 65 daria, porque em 65 tinha uma previsão diferente para reduzir, com algumas restrições lá, numa lei de 65. A Constituição de 88 é irredutibilidade salarial, inciso 6º. Salvo convenção ou acordo coletivo. Dá para reduzir o salário do servidor público municipal seletista por acordo coletivo? Não vai dar. Aliás, não vai dar nunca, porque o artigo 7º diz irredutibilidade salarial, vírgula, salvo acordo. Se eu não tenho acordo, não tem. Se for ver pela Constituição, não tem. Vocês estão me olhando com uma cara de poucos amigos. Eu sou apenas um mensageiro aqui no caso, né? É porque alguém está pensando que alguém já estava pensando em reduzir o salário do doméstico, talvez. É que a forma como eles escreveram aqui é de caso pensado. É só com o sindicato. E se não tiver sindicato, não vai ter. Se tiver sindicato e o sindicato bater o pé que não negocia, também não vai ter. Agora, o pior é o que nem tem direito a ter o sindicato, né? Salvo convenção ou acordo coletivo. Me ajudem aí com a Constituição. Eu acho que o próximo é o 13, né? Que o 13 é o da hora extra. É jornada de 8 horas, 44 por semana, salvo acordo ou convenção. Ninguém lembra do inciso 13? Porque, na verdade, o inciso 13, não sei se eu preciso pôr aqui para quem está começando, vamos lá. Redução salarial. Aqui, hora extra. Pronto, HE, já está bom. Ninguém lembra de citar o inciso 13 porque ele é considerado menos agressivo. Assim, não é que o acordo coletivo vai ampliar o módulo de 44 horas para 60. Ele vai apenas redistribuir as horas na semana para fazer a compensação clássica, a compensação semanal básica. Então, as 44 podem virar 5 dias de 8 horas e 48 minutos, 4 dias de 9 mais 1 de 8, até o limite de 44. E na lei ordinária a gente fica sabendo que o dia não pode passar de 10. É o parâmetro, senão alguém esfola o outro lá 14, 14, 14, não. A lei fala 10. Então, redistribua 44 horas com os seguintes parâmetros: máximo de 6 dias e máximo de 10.
Aí você pode fazer a conta que quiser. 7 horas e 20 minutos vezes 6, 8 horas vezes 5, mais 1 de 4. Então, as pessoas não citam o inciso 13 como um inciso de negociação coletiva. Muito bem. Mas e como fazer a compensação semanal do seletista da prefeitura? Ou do doméstico? Aqui tem uma brecha para resolver o problema, mas que eu conto daqui a pouco. Vamos prosseguir, porque a brecha vai alterar o assunto. Inciso 14 é um exemplo famoso. Turno ininterrupto de revezamento. É um turno penoso, né? É puxado, trabalhar de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite. Então, a jornada foi fixada em 6 horas na Constituição, mas a Constituição deu com uma mão e tirou com a outra, porque ela falou, salvo negociação coletiva, que pode devolver a situação para 8, inclusive sem contrapartida, porque a contrapartida seria a manutenção do emprego. Alguns livros, como vocês todos sabem, sugerem que deve haver uma contrapartida. Godinho, se não me engano, é um dos grandes defensores, que não poderia haver simplesmente trocar 6 por 8 e não falar mais nada. Mas como a Constituição não fala mais nada e a contrapartida seria a manutenção do emprego, aí é a tese da faca no pescoço, que fala assim, ou 8 horas ou desemprego. Então, tá bom, entre esses dois, 8 horas, né? Se fosse essa a pergunta. Então, vem escrito negociação coletiva. Então, o doméstico, o servidor seletista da prefeitura, não terão acesso a essa negociação coletiva desta forma. Tem mais um só. O 20 e 26. Reconhecimento de convenções e acordos. Sabe por que eu fiz suspense aquela hora? Vamos recapitular de novo. Esse aqui tudo é artigo 7º, né, para quem chegou agora, da Constituição. O inciso 6º é da redução salarial, irredutibilidade salarial. O 13 é da compensação de jornada. O 14, turno ininterrupto de revezamento. E o 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Eu pus na lousa exatamente como está na Constituição. No inciso 6º, não foi sem querer, a lousa está exatamente como está na Constituição. No inciso 6º está primeiro o substantivo feminino, convenção, e depois o substantivo masculino, acordo. Está escrito convenção e acordo coletivo. Como não existe convenção individual, então necessariamente é convenção coletiva e acordo coletivo. Essa mesma fórmula do inciso 6º é repetida identicamente no inciso 26, reconhecimento de convenções e acordos coletivos, com a diferença que está no plural, mas é um substantivo feminino e um masculino. Quando o adjetivo vem acordo coletivo, ninguém duvida que a convenção também é coletiva, porque não existe convenção individual. O problema, todavia, vai se verificar aqui na compensação de jornada, porque colocaram primeiro o substantivo masculino, acordo, depois o substantivo feminino, a convenção, e o adjetivo coletiva. Na língua portuguesa, que é bela e confusa, esse coletiva pode qualificar também o acordo. A gente, num primeiro momento, tende a acreditar que ele só qualificou o último substantivo, mas na língua portuguesa, admite-se que esse adjetivo qualificou os dois substantivos da frase. Em português castiço, o professor recomendaria escrever acordo e convenção coletivos. Mas para o ouvido soa estranho, apesar de ser corretíssimo em língua portuguesa, colocar aqui substantivo feminino singular e pôr um coletivos aqui. Então, a pessoa inteligente que está querendo escrever com estilo, usaria essa expressão aqui. Ela fica elegante, enxuta e sem chance de ambiguidade. Põe a convenção antes, porque ela é a maior. Ela é necessariamente coletiva. Aliás, convenção coletiva é redundância, né? Mas não pode falar, porque não tem convenção individual. Então você fala convenção de trabalho, não precisa falar convenção coletiva de trabalho. Mas como ela é coletiva, você pode inverter, como está aqui, por o menor mais para frente, assim ele gruda com o adjetivo e não tem chance nenhuma de ser acordo individual. Agora, ao inverter,
gera ambiguidade, porque a expressão que está na Constituição, tanto coletiva, pode ter qualificado só o último substantivo, imediatamente ao lado, quanto pode ter qualificado ambos. O que pode ser uma discussão acadêmica de língua portuguesa, um prato cheio para uma discussão, vai cair como uma bomba no direito do trabalho. Porque se eu concluir que o coletiva qualificou ambos, não pode ter mais compensação de jornada naquele formulário da Tilibra. Sabe aquele que vem lá de segunda a sexta, acordo com acento circunflexo, que é a reforma de 67, ainda vem escrito lá. A partir deste dia, com acento circunflexo, você passa a trabalhar das... e vem compensação de 48. Esse formulário é muito comum totalizar 48, porque ele foi impresso nos anos 60, devem ter um estoque enorme. Ele ainda vem escrito lá, total 48 por semana. Bom, esse acordo é praticado amplamente, é aceito pelo TST, entenderam? Acordo individual de compensação semanal. Mas ele seria inconstitucional, não recepcionado, para as pessoas que adotarem a tese de que o coletiva qualificou as duas expressões, porque só poderia ter por acordo coletivo. E não poderia ter compensação de jornada de domésticos. Nunca. Porque eles não têm acesso ao acordo coletivo. Então, nunca poderiam exigir o trabalho do sábado diluído na semana. Mas vocês já enxergaram, como eu falei do TST, que prevaleceu a tese de que o coletiva só qualifica a convenção. E esse acordo, quando a Constituição falou assim, é qualquer acordo, podendo ser individual ou coletivo. É uma interpretação até grotesca, porque se fosse para ser qualquer acordo, por que ia falar acordo e convenção coletiva? Podendo ser qualquer acordo, inclusive verbal, tácito. Então não precisava falar, poderia dizer 8 horas ou 44, sendo possível compensação. Mas há um sentimento de que a jurisprudência logo falou qualquer acordo, porque viu o tamanho da encrenca, que não ia ter mais nenhuma chance de ter compensação de jornada, e várias entidades, várias profissões, os domésticos e os servidores públicos, ficariam proibidos de ter compensação. Ou bem teria que abrir o sábado para meio expediente, ou bem a prefeitura e a família teria que abrir mão daquelas 4 horas. Não poderia ter um fracionamento. Celso. Desculpa, mas por que você falou da autorização sindical? Na crise econômica aguda. Não, esse exemplo não. Alguns outros exemplos você vai encontrar, olha, reformas que houve, uma reforma que o Amaury Mascaro se impressiona muito, é a reforma do 458, do salário-utilidade. Ele fala, de repente amanheceu o plano de saúde, a mensalidade escolar, todas não salariais. Uma mudança profunda que houve no 458 da CLT no ano de 2001. Ali não precisa do sindicato. Ali era tributação, era incentivos fiscais para a empresa oferecer planos de saúde. Você citou o caso da violência contra a mulher e algumas outras normas que foram se espalhando lá. Agora, aqui na aula, eu citei uma crise aguda de 98 e podemos lembrar, no ano 2000, a Comissão de Conciliação Prévia. Acho que era esse exemplo que eu queria lembrar. Chamando o sindicato até para ajudar no judiciário também, né? Mas eu aproveitei o ensejo propositalmente e pus na lousa os incisos, porque a aula é sobre o sindicato, sindicalismo e convenções, mas a Constituição dá um nó e dificulta bastante para a gente saber isso daqui de memória. Então, resultado, só o 13 tem esse problema. Os outros, sabiamente, foram alterados. Quem se lembra do Congresso Constituinte, houve vários filólogos a quem foram submetidos os textos da Constituição. Eu lembro que teve uma edição da Veja especial só sobre os erros de língua portuguesa que tinham sido encontrados na Constituição. E às vezes não era erro, era a posição da vírgula que podia gerar 2 interpretações, e os filólogos foram chamados pelo Ulisses Guimarães para opinar lá em 87. Aí eles passaram um pente fino. Eu até hoje fico curioso em saber se isso daqui teria sido submetido. Provavelmente não, a ponto de um filólogo captar isso. Mas uma pessoa leiga,
que esteja bem intencionada, lendo o artigo 7º, perceberá pelo menos uma incoerência de fazer dessa forma, inversa aqui e depois volta aqui. O que me leva a concluir que foi de propósito. Porque se falar que foi sem querer, escolheram justamente esse para liberar as amarras e a compensação ficou liberada. Quando você abre a CLT, ela ainda piora a situação porque ela fala acordo escrito ou contrato coletivo. Contrato coletivo era a expressão que se usava até 67, porque não havia acordo coletivo. Quando criaram o acordo coletivo em 67, só reformaram o artigo específico que estabelece, que é o 614, falando a convenção entre sindicatos e acordo com a empresa. Não reformaram toda a CLT. Então, todas as vezes que vocês encontrarem contrato coletivo, é o conjunto que inclui convenção coletiva e acordo coletivo. Então, aqui já se sabia da existência disso, e a CLT fala acordo escrito ou convenção coletiva. Então, foi aí que o TST falou, olha, vale tudo na compensação, só não vale acordo verbal. Porque a CLT é uma rara vez que a CLT fala acordo escrito. Estou falando do artigo 59, o artigo básico lá das horas extras, né? E aqui o inciso 14, antes de apagar, só por curiosidade, eu não sei se passou na cabeça de alguém aqui, o par, convenção e acordo, acordo, convenção, e aqui, negociação coletiva. Bom, prevaleceu o entendimento de que aqui eles foram econômicos e elegantes, usando o gênero para caberem os dois aqui. Então, a convenção coletiva está aqui e o acordo coletivo está aqui. Esse é o entendimento consensual. Só que se a gente puser uma lupa, na verdade, eu estou aqui na sala defendendo que negociação é algo mais. Poderia até ter uma negociação sem ter o instrumento. Então, poderia ter que especificamente é um assunto dos mais complicados, que é passar de 6 horas para 8 horas. Mas aqui, eventualmente, poderia ter um documento que não preenche as exigências da CLT, por exemplo, quanto à vigência, quanto à territorialidade, porque é uma negociação que o inciso 14 pede. Ele não falou especificamente acordo ou convenção. Como a lei não contém palavras inúteis, e quando quis o legislador pôs o instrumento, e quando não quis ele não pôs, dá para trabalhar com esse conceito aqui numa questão acadêmica. A metade da sala acho que não entendeu a piada, porque já acabou a piada, no caso. A piada é a seguinte: aqui há um consenso de que quando a gente lê negociação coletiva, nós estamos lendo acordo coletivo e convenção coletiva, acabou. Então ele só foi bonitinho, que ele usou um sinônimo. Só que, como academicamente a negociação coletiva é um conjunto maior, em que cabem vários elementos, inclusive tratativas, acordos verbais, manutenção de canais de comunicação, a gente poderia, se for um advogado da empresa que está desesperada porque tem gente fazendo 8 horas, poderia sustentar a tese de que era só uma negociação, não necessariamente lavrada sob a forma de acordo coletivo, então ela não está adstrita à vigência de 2 anos, não está adstrita à territorialidade, por conta dessa fotografia da lousa. Nós temos aqui 2 figuras idênticas, uma revelada ao contrário e uma que pode ou não ser parecida, ou pode ou não ser idêntica à outra. Pode ser um conjunto, ou pode ser uma expressão que o TST utilizou de modo... que o Constituinte utilizou de modo genérico. Provavelmente ninguém vai fazer isso, porque é brincar com fogo. Eu já visto aqui de todos os exemplos da lousa, é um dos mais graves, que é passar todo mundo de 6 horas para 8 horas, mantendo a condição adversa de trabalho. Que, para quem ainda não entendeu, é trabalhar de manhã na segunda-feira, de tarde na terça-feira, de noite na quarta-feira, folgar na quinta, trabalhar de manhã na sexta, de tarde no sábado, de noite no domingo. Então, isso para fins do relógio biológico, do metabolismo, do sono, da vida em família, da vida civil, é danoso, é um impacto grande. Então, o Constituinte, não conseguindo proibição, reduziu para 6 horas para tentar diminuir o impacto na vida do trabalhador. E, no final, colocou uma vírgula, salvo se o sindicato concordar em manter as condições penosas anteriores. Então, esse salvo é muito grave, é objeto de muita discussão. Então, domésticos e servidores públicos,
provavelmente não terão a redução salarial pela via do acordo coletivo, não terão reconhecimento das convenções, não terão a compensação aqui, né? E provavelmente, pela interpretação consensual, não terão a jornada. Peguem... Isso. Segura um pouco a sua pergunta. Na ordem cronológica, peguem o artigo 39 da Constituição, que é o do servidor público. O 37 é o macro, né? Aquele gigante. Aí tem o 38, que diz alguma coisa, e o 39, que é o dos direitos do servidor público. Aí o 39 diz... conselho de administração... cadê aquele inciso gigante? Peraí. Ele andou mudando de lugar, mas eu vou achá-lo. Peraí. Aqui, é o parágrafo 1º. É o artigo 39, parágrafo 1º. Então, assim, os servidores públicos, de maneira geral, estatutários, eles vão ter leis próprias, vão ter conselhos próprios, mas aí vem, aplica-se aos servidores ocupantes de cargos públicos o disposto no artigo 7º, incisos. 4º, é o salário mínimo. Aí antigamente tinha o 6º, e tem um juiz de Minas Gerais, bárbaro, que chama Antônio Alvarez da Silva, que escreve uns artigos bem importantes. Ele falava, os servidores públicos têm convenção coletiva, porque o próprio 39 já tem o inciso 6º. E ao ter o inciso 6º, atraiu ali. Aí uma emenda, acho que a emenda 20, foi lá e tirou o inciso 6º, mas esqueceram o 13. Então o 13 está escondido no 39. Se o 13 está no 39, a expressão do 13 é jornada de 8h44, salvo acordo ou convenção coletiva. Então, há um dispositivo constitucional, que é o artigo 39, parágrafo 1º, que cita a convenção coletiva para o servidor público estatutário. O 39 primeiro, por ele ter citado o 13. Só esqueceram do 13. Porque apagaram o 14, apagaram o 6 e nunca tinham posto o 26. Então, o Antônio Alvarez sustenta, com bastantes seguidores, que os servidores públicos estatutários têm convenção coletiva. Eu vou repetir, porque o 39, parágrafo 1º, ao citar... Terceiro? É terceiro. Porque o 39, parágrafo 3º, ao citar o rol de incisos, citou o 13, que está na lousa. O Supremo Tribunal Federal não quer nem ouvir falar disso. Ele fala, servidor público não tem convenção coletiva. O 13 tem que ser interpretado sistematicamente. Então, aproveita-se dele só o 8 e o 44, jornada de 8 e 44. Quando fala salvo convenção... é incompatível com o servidor público. Então, eu não sei se vocês entenderam. O servidor público continua sem acesso à convenção coletiva, mas ele bateu na trave quando os incisos, esses 4 incisos que estão na lousa, dos 4, 3, esses 3 primeiros, o 6º, o 13 e o 14, estavam previstos lá no 39. Agora, só o 13 está lá. Mas, ainda assim, ele leva a manchinha da convenção coletiva lá. Ele leva uma marca da convenção coletiva, podendo ser interpretado como uma autorização para ter convenção coletiva para o servidor. Como não é essa a interpretação do Supremo, disse que o 13 está lá só para absorver a jornada de 8 e o módulo de 44. A poeira vinha baixando. Ninguém mais fala disso, a convenção coletiva está fora, até que a emenda 72 dos domésticos, ao fazer o rol, lá vai, fizeram um rol tenebroso, né? Porque ficou assim, tem um bloco de incisos que estão fora, um bloco de incisos autoaplicáveis e um bloco de incisos dependente de regulamentação, que passado um ano não veio. E no bloco de incisos autoaplicável, aparece o 13. Olha o 13 de novo, com 8 e 44, salvo acordo ou convenção coletiva. Então, alguns escritos já falaram isso, que a convenção coletiva foi autorizada para os domésticos, porque o 13 está lá. Por contrabando, levou
a convenção. Mas as pessoas que estão sustentando isso desconhecem a interpretação do que o Supremo dera antes. Que se não tiver sindicato patronal, se não tiver negociação coletiva, não adianta jogar a culpa no 13. O 13 só apareceu na foto como sendo a carga de 8 horas. Por ironia do destino, ele vem com uma convenção coletiva grátis embaixo. Mas você tem que fazer a interpretação maior do que o 13. O 13 é o melhor exemplo. Deixa eu ver se eu vou lembrar de memória. O 14 não está previsto, ele faz parte do bloco. O 14 foi totalmente banido dos domésticos. Eu até no artigo que está disponível no site eu critiquei. Porque eu falei, pode ter uma família com um turno de revezamento, que você precise do cuidador de idoso, ou precise do motorista com alternância de dia e noite. E eles baniram totalmente. Então, o doméstico terá 8 horas de jornada em qualquer hipótese. Agora, não me ocorre o sexto. O sexto está, né? A redução salarial. Está no parágrafo único do 7º. A irredutibilidade salarial. Então, o sexto também poderia ser acusado de ter levado por contrabando a convenção coletiva para o mundo dos domésticos. E eu estou aqui a sustentar o contrário, que eles continuam sem a convenção coletiva. O 26 não vai estar, porque o 26 eles não querem. Ninguém quer bem o 26. Nossa, eu estou me sentindo mal pelas vibrações hostis, porque era só para falar de um assunto aqui e ampliou muito. Mas, enfim, tem muita gente que gostaria de ter a negociação coletiva e não terá. Ou que gostaria de ter dessa forma aqui e não terá. Olha, como vocês estão se preparando para um concurso e não para uma dissertação, porque numa dissertação dá para você fazer uma proposta até mais radical, falar que a emenda constitucional é inconstitucional, que o Antônio Alvarez fala, a emenda 20 que é o problema, não é o conteúdo, né? Mas como é o concurso, eu acho que a solução é a lousa aqui. Falar que acordo pode ser individual, pega bem, é a voz majoritária, não vai propor tese filológica, que é de língua portuguesa. Propor que quem não tem acesso à convenção não tem acesso a esses benefícios, ou, dependendo do ângulo, esses malefícios, né? E que foi proposital mesmo, o legislador já o fez justamente para não liberar geral, para o servidor público não vai ter mesmo e o doméstico não vai ter mesmo. Mas essa é uma explicação redonda. Porque senão você vai comprar, e o pior, vai comprar muita discussão. E o pior é cair em contradição. Numa mesma prova, você libera a redução salarial para o servidor e não libera para o doméstico por argumentos contrários. E a gente se confunde, porque as perguntas são extensas, né? Imagina uma segunda fase, o doméstico está na pergunta 2 e o servidor está na pergunta 9, e lá pelas tantas você está falando de uma interpretação sistemática. Então, e tudo que eu falei é quase interpretação gramatical, né? Ficou sendo uma interpretação gramatical, aquela mais óbvia. Acordo ou convenção coletiva? Acordo pode ser individual. Ponto. Domésticos não têm acordo coletivo, então eles não têm A, B, C e D. O artigo 39, sem querer, colocou o inciso 13. Sim, mas só para 8 horas. Ele não tinha a filosofia, a intenção de revolucionar tudo o que ele tinha dito o contrário. Se fosse para pôr a convenção coletiva, teria posto 26. Essa explicação, essa frase final que eu falei agora, ela é cabal para encerrar o assunto. Se fosse para o doméstico ter ou para o servidor público ter, teria posto o inciso 26. Não vai tentar pescar, o 26 é o reconhecimento geral das normas, né? Não vai tentar pescar com uma palavra isolada do 13 e uma palavra recortada do 6. Eu vou até apagar isso daqui. E a gente volta para o 511 ali. Depois vocês fazem bonitinho, podem até plastificar. Eu não faço ideia como isso vai ficar nas anotações, mas tudo bem. E assim a gente volta para o início da aula, para o 511. Vamos ver se a gente consegue entender a categoria. Olha, ainda muito bom você ter lembrado dos zeladores e porteiros. Não pode. Zelador e porteiro, na CLT, na concepção original, eram considerados domésticos. Eles não tinham acesso à CLT, que a CLT usa uma expressão bem malandra no artigo 7º
da CLT agora. Peguem o 7º da CLT, porque ele fala serviços para o âmbito do lar, uma frase genérica. 7º da CLT, ligeiro. 7º da CLT. Letra A, né, certamente. Não, letra A não, letra A, tá certo. Assim considerados os de maneira geral, os de modo geral, já vem com umas frases. Ó. De maneira geral, prestam serviço de natureza não econômica para pessoas ou famílias no âmbito residencial desta. Se você prestar atenção, o zelador está aqui dentro. Da forma como está escrito, olha, não se aplica a CLT para pessoas que de maneira geral prestam serviço para pessoas ou famílias no âmbito residencial destas. Então, o zelador ficava no pior dos mundos, porque os domésticos não tinham acesso à CLT sob o argumento de que eles tinham acesso à intimidade, a benesses indiretas, à refeição, à higiene dentro do lar. E assim eles não poderiam ser comparados com os comerciários e os industriários. Só que o zelador não tinha, né? Então ele ficava sem a CLT, sem a comida, sem a higiene, sem a cama, sem o caráter de agregado da família. E não tinham reparado isso. Essa injustiça só foi corrigida em 1956. Ou será 59? É uma lei, tem fácil aí nas CLTs, todas trazem, acho que é 2757. Eles falam assim, só tem 2 artigos a lei. Se não for 2757, é 2959. Depois vocês procuram as técnicas de memorizar, se grava a dezena, não grava a unidade. Ou é 2757 ou 2959. Agora, nesse momento, eu estou achando que é 2959. Ele achou, que bom. 2757. Você deve acreditar mais na primeira, não é? Isso vale para teste, né? Deve acreditar mais no fundo da memória. 2757, do ano de 56. A 2757 é bem curtinha. Ela só fala assim, zelador e porteiro se aplica CLT. Aí vem lá, para os fins da Justiça do Trabalho, o síndico é o responsável e acho que acabou, tem 3 artigos. Então, em 56, os zeladores se emanciparam, saíram do doméstico e foram para o urbano. Mas aí, quando eles foram para o urbano, então, considerou-se assim, Edson, nem que seja por ficção. Eles têm a categoria profissional deles. E a categoria dos empregadores é como se fosse assim, profissionalizaram a administração do condomínio. Porque não posso mais considerar que eles estão trabalhando dentro do lar. Eles estão trabalhando num ambiente de passagem que não é a intimidade do lar. Então, eles não trabalham nem para fulano, nem para ciclano. Eles trabalham para um ente despersonalizado, né? Porque você sabe que o condomínio é outra discussão. Ele tem CNPJ por causa da fúria arrecadatória, mas ele, na verdade, é um ente despersonalizado. Então, eu gostei que ele lembrou. Primeiro, para comentar o aspecto histórico dos zeladores, que hoje em dia a nova geração já esqueceu que os zeladores já foram considerados domésticos, né? E segundo, para lembrar que no polo passivo, lá do outro lado, pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um ente despersonalizado, como já foi a cooperativa e hoje o melhor exemplo é o condomínio. Eu posso trabalhar por nada. Na outra parte, não é determinante saber qual a natureza jurídica. E nesse caso, por ficção, a gente vai dizer que é uma administração profissionalizada, desse ente despersonalizado. Não estou falando o administrador, o contador. Eu estou falando, eu trabalho com um ente despersonalizado que não se confunde, por sua vez, com as famílias que o compõem. Então, é possível ter sindicato patronal. Mas está uma discussão, né? Não sei se vocês viram no jornal, tem uma discussão. Mas aí é por sobreposição de 2 sindicatos. Está uma discussão se o sindicato das imobiliárias pode incluir. Vocês não viram essa? Se não me engano, foi para o Supremo. Porque São Paulo tem 2 sindicatos patronais de condomínios, mas os nomes são completamente diferentes. Um é Secov, que é mistura com as imobiliárias, e outro é Sindifício, porque ele se sobrepõe em alguns momentos nos estatutos, que também o nome tem
20 linhas, a chance de se sobrepor com o vizinho é enorme, porque o vizinho também tem 20 linhas. Vocês nunca viram os nomes completos? Porque eles hoje em dia estão usando abreviações ou marcas, mas os nomes costumam ter 20 linhas, né? Então, em algum momento, vai se sobrepor. Então, podemos pegar o 511 para conhecer essa proposta da CLT de categoria. Proposta, modo de dizer, né? 70 anos e ela está firme e forte. Isso daqui é do gênio criativo. Deixa eu roubar um pouquinho o seu aqui. É do gênio criativo de uma pessoa chamada Oliveira Viana. Vocês já devem ter ouvido falar nos livros, né? Tem um livro muito bom lá no Largo São Francisco, se algum dia vocês tiverem um tempinho, chama Problemas de Direito Sindical. É um livro com artigos que ele escrevia, artigos de 10 a 20 páginas. Ele tem opiniões fascistas, opiniões corporativistas, então não é um autor contemporâneo. Mas é fundamental para entender o que está escrito aqui. Haja vista ter sido o gênio criativo dele, ter sido influência dele. E ele defende com unhas e dentes. Aprendi muito com esse livrinho, ele já está até descosturado lá. E eu o cito no volume 7 da coleção. Depois eu posso até falar qual é o momento que eu o cito lá. Mas antes vamos ler. Que eu já me estendi um bocado. Artigo 511. Caput. Lícita a associação para fins de estudo, mas que coisa bonita. A primeira missão do sindicato é para estudo. Não sei nem se alguém se lembrava disso, eu não estou sendo irônico, mas a definição ficou muito bonita, né? Para estudo, defesa e coordenação. Defesa e coordenação dos interesses econômicos ou profissionais. A forma como está escrita dá a entender que são alternativos ou são como sinônimos, interesses econômicos ou profissionais, mas é diametralmente oposto. Ele está querendo dizer interesse econômico se for patronal, interesse profissional se for trabalhador. É que ele aproveitou a mesma definição para os dois. Econômicos ou profissionais, de todos os que, como empregadores, empregados ou autônomos. Ele não descuidou do que seria um terceiro gênero. Nós poderíamos ter um terceiro gênero de entidade sindical, em que a pessoa, ao mesmo tempo, tem aspectos de trabalhador e aspectos do capital. Resta saber com quem que vai negociar, né? Mas dá aos representantes comerciais autônomos como uma grande distribuidora de produtos, né? Aí não vai pedir horas extras, mas talvez faça uma negociação com melhor clareza sobre comissões, sobre zona. Mas a CLT, nesse sentido, ela é bem avançada, ela não deixou escapar ninguém. Então pode ter sindicato de profissional liberal. Isso vai dar uma polêmica, um problema enorme lá na frente, mas está escrito aqui: autônomos, profissionais liberais, de maneira geral, que exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão. Atividade é a expressão utilizada para patronal e profissão é a expressão utilizada para os trabalhadores. Ou, pelo menos, similares. Ou ainda conexas. Então, na verdade, nós temos, não começou ainda o problema, mas nós temos 3 possibilidades. Atividades idênticas, dispensa comentário. Similares, mas pode ser conexa também. Elas não são similares, mas uma está diretamente ligada à outra. A melhor forma de vocês memorizarem isso, para poder ler os outros artigos, é pensar em engrenagem mesmo. De uma máquina mesmo com aquelas engrenagens que se ligam. Imaginar Charlie Chaplin naquelas engrenagens, porque ali pode ter uma categoria e cada engrenagem não é idêntica à outra, mas elas são conexas. Com uma dica: uma não pode viver sem a outra. Porque se puder uma viver sem a outra, pode ser que elas não sejam conexas, que elas estejam momentaneamente ligadas. Aqui eles propuseram o conceito de atividade idêntica, atividade similar e atividade conexa. Mas problemas não faltarão, né? Meu objetivo é ler só o 511, mas o 511 é muito chato. Então, eu estou com medo de ler os parágrafos sem que vocês tenham enxergado ou entendido o caput.
Vamos tentar repetir o caput sem ler. Então, a primeira parte é dispicienda. Eu falei sem ler. A primeira parte é bonitinha só. O objetivo final, estudar a realidade, né? Defender e coordenar. Tá bom, bem ou mal nós temos ali umas bandeiras para carregar, né? Os estudos, a defesa e a coordenação dos interesses. Aí eles vão falar interesses econômicos e profissionais. Então a gente já entendeu que é empresas e trabalhadores. A novidade então fica por conta do terceiro gênero, que eles falaram, ou ainda na qualidade de autônomos, podendo ser também profissionais liberais, e eles também falam agentes. Agentes ou trabalhadores autônomos, profissionais liberais. Eles são realmente um gênero intermediário, é que a gente está tão acostumado com fraude que a gente já imagina que eles sejam empregados. Mas nós podemos tranquilamente imaginar agentes e distribuidores, Código Civil, organizados como tal, aparelhados, que exercem uma atividade numa zona. Isso não é necessariamente sinônimo de fraude. E os profissionais liberais, como já disse. Aí eles falam a mesma atividade. Na língua portuguesa, esse mesma, ele está querendo dizer idêntica. Porque depois ele fala ou pelo menos similar, ou pelo menos conexa. Então, se parasse por aqui, o que a gente pode entender é que há 3 degraus possíveis, 3 dimensões possíveis de entidade sindical. É claro que eu acho que o desejável é que fosse por identidade. Eu me identifico com você e nós vamos batalhar juntos. Mas a vida é muito maior do que isso. Nem tudo vai ser idêntico. Aliás, é muito difícil que tudo seja idêntico. 2 padarias serem idênticas. Não, mas uma tem serviço de festas, a outra tem não sei o quê. Então, similar, pelo menos similar. Né? E o mais difícil, vocês já entenderam que vai ser o conexa. O conexa vai pegar. Porque toda hora alguém vai falar que engrenou com o outro e o outro vai falar que não engrenou. Né? E o similar também vai, ainda mais em época de proliferação indiscriminada de sindicato, todo mundo vai deixar de ser similar, vai falar que não é mais similar, para poder tentar, quanto mais diferença eu encontrar, mais chance eu tenho de formar um sindicato próprio, um sindicato separado e mais arrecadação. Né? Parágrafo 1º definirá o empregador, a classe patronal, a solidariedade de interesses econômicos, a expressão já era esperada, solidariedade de interesses econômicos, dos que empreendem atividades, de novo, idênticas, similares ou conexas. Então, foi de caso pensado mesmo. Constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Eles gastaram a língua portuguesa tudo o que tinham. Né? Primeiro, eles poderiam definir começando pelo que vai ser definido. Só no final eu descubro que é categoria econômica. Então, eu poderia começar assim. Categoria econômica ou constitui, né? Ou tem como ponto diferencial, como ponto de destaque, solidariedade de interesses econômicos. Bom, essa expressão é o mais simples que tem. E a palavra é solidariedade mesmo, no sentido de comunhão, de problemas em comum. Isso é tão grave, mas tão grave, que hoje acho que não há mais, mas havia uma vertente que propunha que não pode haver sindicato patronal, a impossibilidade de ter sindicato patronal. Vocês nunca ouviram falar disso? Eu exploro isso no livro, porque eles falam assim, são inimigos entre si, são concorrentes. Como que eles vão se dar as mãos para lutar contra o inimigo comum, se um não pode abrir a escrita contábil para o outro, um não pode falar, um vai blefar? Então, eles podem se fazerem uma coalizão de outras maneiras. Eles podem fazer cartel, eles podem fazer uma coalizão momentânea e depois se desfazer. Eram especialmente autores mexicanos que falavam do artificialismo, do exagero que foi tratar as empresas da mesma forma que os empregados. E pior que eu comecei a ler, eu falei assim, tem um ponto de razão.
A gente acha que eles estão, a gente passa lá ver o prédio da Fiesp todo bonito, mas vocês já pararam para pensar, ou ouvi falar que a Febraban vai negociar, vocês já pararam para pensar o quanto de solidariedade real existe entre o Bradesco e o Itaú? Que eles vão se dar as mãos, vão se irmanar, tudo bem que é o inimigo em comum. Mas até que ponto eles estão marchando juntos e eles estão com colisões momentâneas, que eles poderiam fazer de outra maneira, sem arrecadar a contribuição sindical obrigatória, exigir isso, exigir aquilo, porque é uma solidariedade momentânea para alguns fins, e não a mesma situação dos empregados para a vida toda ou para a luta comum. Mas no Brasil assim funciona, essa solidariedade é o suficiente para gerar um sindicato. Não se cogitando que eles fizessem o aparelhamento de outras formas, ou que eles nem precisassem disso para negociar. Dependendo do porte da empresa, ele nem precisa do sindicato para negociar, não é? Ao contrário, o sindicato para ele atrapalha, ele negocia sozinho, ele tem cacife para isso. Então é diferente do trabalhador que precisa necessariamente ter a coalizão para poder fazer o mínimo de contraponto. Bom, fecha parênteses, mexe com 1940, está superada essa questão, mas não deixa de ser interessante notar que nós tratamos de forma idêntica situações diferentes. Situações de pessoas que não precisavam da coalizão e vão ter uma coalizão forçada e duradoura. Eles poderiam ter uma coalizão momentânea só para alguns interesses. Sintomaticamente, o conceito é o mais sintético de todos. É o que menos vai dar trabalho para nós. Solidariedade. De interesses econômicos. Solidariedade do capital. Só. Não está escrito em mais detalhes. Solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividade idêntica, similar ou conexa. Não vão esquecer desses 3 degraus, tem que falar nesta ordem, porque está na ordem de complexidade. Idêntica, similar ou conexa. Último detalhe do parágrafo 1º. Está escrito com o pronome demonstrativo mais genérico que pode haver. Os que é como se eu fosse procurar um sinônimo, aqueles que. Quando fala dos que empreendem, assim, Edson, escapou da armadilha. Ele não falou pessoa jurídica, não falou pessoa física, não falou ente despersonalizado. Os que. Vocês já viram que é um sujeito da oração aí, mas é o pronome demonstrativo. Fala aqueles que. Pode ser um condomínio, um ente despersonalizado, pode ser uma sociedade de fato, sociedade irregular, está dentro. Porque o objetivo não era saber a natureza jurídica deles. Era prioritariamente saber se tem solidariedade de interesses econômicos. Nas atividades, empreendendo atividades idênticas, similares ou conexas. Nesse sentido, a CLT está de parabéns nessa parte, porque escapou da armadilha de falar empresa. Que fica todo mundo falando, mas será que era empresa? Será que era empreendimento? Os que empreendem atividades idênticas, similares e conexas. Agora vamos para os trabalhadores, que é um pouco mais sofisticado, não é nem complicado. Então, está escrito de trás para frente também, são 4 ou 5 linhas, e a última palavra vai ser categoria profissional. Então, sabendo que esse é o conceito, vamos ler na ordem que a CLT propõe. A similitude de condições de vida. Bonita a expressão, né? Condições de vida. Devem estar pensando no germinal, pensando no proletário, né? Condições de vida. Ele nem entrou em maiores detalhes. Essa similitude não decorrente do bairro que você vive ou da família ou da origem que você provém, e sim oriunda da profissão ou trabalho em comum. Profissão ou trabalho foi utilizado aqui, mas é quase como sinônimo, mas no sentido da profissão que exige uma formação, um bacharelado e um trabalho, desculpe-me, assim, não é falta de educação, mas seria um trabalho desqualificado ou um trabalho momentâneo. Então, as condições de vida, não vou esquecer dessa expressão poética, condições de vida similares, oriundas de uma profissão ou trabalho em comum, mas o detalhe, em situação de emprego na mesma atividade econômica. Aqui vai se separar, então, o vendedor
lá da loja do varejo, do vendedor de plano de saúde, do vendedor, porque eles podem até ter um trabalho de convencimento, um trabalho de porta em porta em comum, mas a vírgula falou, desde que em situação de emprego, na mesma atividade econômica, ou similar ou conexa. Quando falou a palavra mesma, vem similar e conexa, e quando falou idêntica, vem similar e conexa. A similitude das condições de vida é a expressão social elementar da categoria profissional. Nossa, mas isso está muito bonito. E torna muito difícil a leitura, porque a gente chega lá no fim sem lembrar qual era o início da oração. Então, é verdade, olha só. A similitude das condições de vida é a expressão social elementar de uma categoria profissional. É o embrião, é o núcleo, né? É a premissa para ter uma categoria profissional. Então, similitude de condições de vida decorrente do mesmo trabalho ou profissão, desde que em situação de emprego na mesma atividade. Havia um preconceito muito forte contra o desempregado. Há vários artigos na CLT que falam que o desempregado automaticamente sai do sindicato, ele não é mais representado pelo sindicato. E se ele exercesse cargo na chapa e fosse sem estabilidade, fosse mandado embora, ele tem que sair da chapa. Era bem severa. Essa situação foi se diluindo no tempo, porque o desemprego se tornou estrutural e a pessoa diz, ela continua a ser representada pelo sindicato na busca do outro emprego, mas a CLT ela não levava em consideração o desempregado. E vocês viram como está escrito? Em situação de emprego, na atividade econômica conexa, similar ou idêntica. Então, da empresa eu vou memorizar a solidariedade da atividade econômica e dos trabalhadores a expressão-chave é a similitude de condições de vida nas mesmas atividades e com a profissão ou trabalho. Agora o grão de sal. Talvez poderia ter acabado aqui. Ficava um bloco de empregados e um bloco de empregadores. E os profissionais liberais se organizariam por fora, correndo por fora. Não teria problema nenhum, eles se enquadrariam no conceito. Mas criou-se o conceito, que vocês já sabem que eu vou chegar, de categoria profissional diferenciada. Primeira pegadinha, vocês já devem ter visto em concurso. Não existe o conceito de categoria econômica diferenciada. O número ficou ímpar. Tem a categoria patronal, a categoria dos trabalhadores e uma categoria profissional diferenciada. O TST vai cair matando em cima disso. A OJ, que não vai dar tempo de ler hoje, a OJ 23, a 23, ela fala disso. Em São Paulo, tentaram fazer um sindicato da microempresa de cerâmica. Porque ela teria peculiaridades diferentes das grandes cerâmicas. Ele fala, mas é patronal, é um só. Não tem categoria diferenciada de patrões. É categoria profissional diferenciada. O exemplo concreto da OJ 23 é esse SIMPI. Não sei se vocês lembram, aqui em São Paulo era famoso. Sindicato da Indústria da Micro e Pequena Empresa Artesanal. Aí ele falou, nada disso. Cada uma dessas empresas artesanais que está aí pertence a um sindicato com as empresas grandes. Mais uma crítica para sindicato patronal, que coloca tanto a multinacional quanto a oficina de fundo de quintal juntos. O Fazano e a lanchonete aqui do FMB estão no mesmo sindicato patronal. Porque não pode falar separadamente por bloco, por interesse, por feixe. Eles têm uma solidariedade econômica interna. Então vamos ver a diferenciada, chamando a atenção que o nome é categoria profissional diferenciada. Muito embora a vida faça com que a gente fale categoria diferenciada, mas é categoria profissional diferenciada. É a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas. O Magano não ia gostar disso, Marcos, porque conceito com a mesma palavra do conceito. Categoria diferenciada é quando os empregados exercem funções diferenciadas. Poderia ter falado uma outra expressão, né? Então, até agora não ajudou em nada. A dica vai estar na terceira linha.
por força de estatuto profissional especial. Olha, não tem outra forma de falar a não ser lei. Daí a frase profissão regulamentada. As pessoas adoram ser uma profissão regulamentada. Não vai regulamentar a profissão? Sim, vai regulamentar. Para quê? Para falar que agora tem uma carteirinha. Na verdade, é para poder falar que tem um estatuto próprio. Os médicos, os advogados, eles estão num patamar muito mais tranquilo. Eles já são regulamentados há decênios e ninguém duvida que eles têm estatuto próprio e regras próprias. Eles estão facilmente identificados como uma categoria profissional diferenciada. Agora, e a secretária? A dúvida persiste assim há 30 anos. Se a secretária realmente ela tem um ponto em comum entre todas as secretárias, a ponto delas poderem se destacar, elas têm uma formação teórica, uma formação profissional, ou se a vida delas se adapta de acordo com o ambiente que elas estão secretariando. A secretária da presidência da Bovespa é diferente da secretária do FMB, porque se adaptam ou se envolvem mais na sua atividade. A sazonalidade, os problemas da época, da conjuntura econômica. E assim a gente poderia fazer umas 10 perguntas. A situação do médico é um pouco mais tranquila, mas também, se a gente espremer, o médico do RH, o médico da Volks, o médico do Einstein, não é lá a mesma coisa. Mas como eles têm a formação, têm a ética própria, têm o conselho próprio, costuma-se aparecer nos primeiros lugares da lista dos diferenciados visíveis a olho nu. Estatutos próprios e condições próprias. Os veterinários, os advogados. A secretária é um exemplo excelente, porque foi feita uma lei em 85 para dizer que a secretária era diferenciada. Mas a lei não explica, não foi feito um curso, não tem o bacharelado, tem uns cursos profissionalizantes, uns cursos vagos. E aí a secretária da presidência do banco quer mais ser bancária, porque ela está lá na atividade bancária e ela nem sabia que tinha secretária lá na metalúrgica. Ela não tem essa mesma coalizão. Mas aqui está escrito Estatuto Profissional Especial. Então podemos considerar como uma lei. Mas nem todo mundo vai ter lei. A contagem de lei é dificílima. Alice Monteiro de Barros contava 40 leis. Aí ela tem um livro, aí no meu livro eu falei que eram 28 leis, mas tem lei que tem 10 profissões dentro. A lei do químico, você vai lá, tem 10 profissões. Então, ninguém sabe quantas leis exatamente. Mas vamos dar arredondando para cima, que tem 100 profissões, com leis ou com rodapé. Muito bem, e as outras 1000? Né? Onde que elas vão entrar? Aí eles falam, podendo ser também condição de vida singular. E aí essa frase ficou absolutamente genérica. A secretária poderia entrar aí. Então, toda semana tem alguém que fala que vai formar um sindicato de categoria diferenciada. Daí a minha ênfase de que a gente tem que procurar fora da lei se é viável, se tem vida própria, e não só eles falarem que eles têm estatuto próprio. Lisa? Não. Não, então, eles não têm... eles não têm estatuto próprio para esse sentido. A lei do vendedor, que você deve se lembrar, ela fala como o vendedor viajante ou pracista e tem as comissões. Né? Se você imaginar esse vendedor, imaginar de produtos do varejo que ele faz a distribuição, você está certa. Mas a palavra vendedor, ela vale para dezenas e centenas de hipóteses. Ela vale para vendedor de produtos, vendedor de serviços, vendedor de indústria, vendedor de comércio. Aí dispersou. Eles não têm a condição de vida como a gente imaginava. Tem uns que dependem de 3 meses para fazer uma venda de um tomógrafo, outro vende por quilo, outro vende por metro. A lei 3207 que você deve ter pensado, né? E a sensorista? Estou perguntando sem ter resposta. É porque são as perguntas que são feitas no dia a dia. Os ascensoristas normalmente são considerados, mas eles tiveram um sindicato tão fraquinho que não conseguiram. E demorou tanto que a profissão está em extinção. Mas sabe o que aconteceu? Eu tenho uma tese. O sindicato dos ascensoristas, quando distribuiu o dissídio coletivo, tinha 1000 sindicatos patronais no polo passivo. Porque onde tivesse um elevador, teria que chamar, não é? Tinha que chamar a Fiesp, a Febraban, todo mundo para negociar. Vai ficar difícil, né, a vida desse sindicato. Aí eles, aos poucos, acabaram se mimetizando
nos prédios que eles conduziam. Mas é uma pergunta boa. A secretária, o ascensorista, porque o ascensorista não tem lei. Bom, até tem aquela lei, né? Mas não tem assim, uma formação teórica própria, mas tem condição de vida singular. Esse é um exemplo bom. Condição de vida singular por ficar fechado, com problemas nos vasos sanguíneos. Aquilo é uma condição de vida singular. Ao passo que a pergunta da colega talvez seja uma condição de vida não tão singular. O espectro muito grande dos vendedores. Se a gente conseguisse isolar um grupo, vendedor de atacado, vendedor de varejo, para tentar encontrar esse grupo singular. Né? Hoje está mais fácil, ao invés de batalhar para criar uma categoria diferenciada, que vai gerar polêmica e vai até as últimas instâncias, está mais fácil pegar o sindicato profissional e fragmentar. Como eu já tenho brincado com vocês, fazer o sindicato do cabo do guarda-chuva separado do sindicato da lona do guarda-chuva. Porque do jeito que ficou indiscriminado, é mais fácil você atacar lá, ninguém vai ficar discutindo. Você encontrou uma condição de vida singular? É uma profissão com formação teórica? Não, eu simplesmente cheguei e dividi ao meio. O sindicato dos metalúrgicos em sindicato dos metalúrgicos, dos materiais elétricos e dos materiais mecânicos. O bar do restaurante e assim sucessivamente. Então vamos interromper. A semana que vem a gente relê o 511 e confronta com as AJs 22 e 23. Até lá.